Se eu te perguntasse agora, o que é mais importante para você? O seu braço ou a sua perna? Provavelmente você escolheria pelo menos um deles. Mas a verdade é que ambos são importantes, porém exercem um papel diferente no nosso corpo. E a mesma coisa acontece com o amor, dinheiro, felicidade. Todos têm um papel importante e essencial, porém em áreas diferentes da nossa vida. Então, segura o cartão, fecha o Pix, porque hoje eu vou te contar os hábitos mais estranhos que eu tenho para economizar dinheiro sem deixar de aproveitar a vida e que realmente funcionam de verdade, pelo menos para mim. E que talvez possam abrir a sua mente aí para você começar a economizar e até mesmo investir o seu dinheiro. Porque a consciência financeira começa quando você para de ter medo de abrir o aplicativo do banco e olhar a fatura do seu cartão ou olhar quanto tem na sua conta. E eu quero que você escute isso que eu vou te falar aqui com a mente aberta, porque só você sabe o peso que o dinheiro tem na sua vida. Então eu não quero que você saia por aí fazendo só porque viu alguma pessoa fazendo, mas eu quero que você tenha um filtro e use essas informações para entender o que faz sentido para você e o que você simplesmente vai descartar. Então, se eu olhar aqui para a lateral, é porque eu separei alguns tópicos que para mim são essenciais e eu não poderia esquecer de falar. E o primeiro hábito é, eu aprendi a falar bem do dinheiro. Mas, Michelle, o que é isso? A gente cresce muitas vezes com uma visão de que dinheiro é sujo, que o dinheiro é errado, que se a pessoa ficou milionária é porque ela fez alguma coisa errada. E você provavelmente já escutou, principalmente as pessoas mais velhas, falando isso. E isso não é verdade. Então, se você ainda tem uma relação sofrida com o dinheiro, precisa aprender a ressignificar isso. E como eu falei no começo, entender que o nosso braço, a nossa perna, o amor, a felicidade, o dinheiro, são coisas que exercem e têm funções, exercem papéis e têm funções diferentes na nossa vida. Não é que um é mais importante, o outro é menos importante, não é que um é bom, o outro é mau. Não existe essa separação. São apenas funções diferentes para objetivos diferentes na nossa vida. Segundo hábito, eu nunca compro nada por impulso. Principalmente se o que eu acabei de ver veio de algum anúncio. Porque todos os anúncios, seja no Instagram, aqui no YouTube, TikTok Shop, eles foram feitos para criar essa certa urgência, para criar uma escassez que muitas vezes nem existe. E trabalhando com isso me dá cada vez mais certeza do quanto nós precisamos ser seletivos naquilo que nós escolhemos consumir, porque isso acaba moldando os anúncios que nós recebemos também. E aí o que acontece? Se eu vejo algo e eu quero, eu preciso, eu não compro naquele momento, simplesmente vi ali, tá na promoção, uma promoção imperdível, 70% de desconto. Não, eu paro, analiso e entendo se aquilo realmente faz sentido e muitas vezes adiciono na minha wishlist e eu percebo depois que às vezes eu nem precisava tanto daquilo, que foi muito mais um gatilho porque eu vi na internet. E se não é uma coisa extremamente necessária, eu espero um tempo e analiso para ver se aquilo realmente faz sentido e se foi algo necessário mesmo ou se foi apenas um desejo de momento. O terceiro hábito, e talvez seja um pouco até estranho, mas é uma regra que eu impus, que é eu mereço, mas primeiro eu acumulo. E esse hábito foi o que mais mudou a minha relação com o dinheiro. Por quê? Antes de merecer, eu sempre olho para ver se eu consegui acumular pelo menos 10% do valor daquilo que eu quero. Calma que eu vou explicar de uma forma mais lógica e com um exemplo. Eu percebi que essa frase começou a vir com muita facilidade para mim. Eu merecia tudo e aí eu ia comprando sem critério nenhum para gastar. Eu queria ter uma bolsa, eu ia lá e comprava. Eu queria ter um sapato, eu ia lá e comprava. E eram para coisas bem fúteis assim. E aí eu criei essa regra para mim mesma, que eu só posso comprar algo depois que eu bater a minha meta. E esse objeto que eu for comprar, ele não pode ser maior de 10% desse valor que eu acumulei durante esse período. Por exemplo, a minha meta inicial era de acumular 10 mil reais. E assim que eu acumulasse esses 10 mil reais, aí sim eu poderia comprar um item de até R$ 1.000, ou seja, 10% do meu valor acumulado. E eu percebi que isso me obriga a acumular patrimônio antes de sair gastando com coisas que não me agregavam a nada. E sabe o que mudou de fato aqui? É que você começa a dar um valor real para aquilo que você compra, que é além do dinheiro, porque aquilo não custou só o teu poder aquisitivo, mas também custou a tua disciplina. Então você começa a se questionar muito mais sobre as coisas que realmente são importantes para você, ou são aquelas que foi simplesmente algo de momento.
O quarto hábito, toda a semana eu reviso a parte financeira da minha vida. E isso não é para me culpar, mas sim para entender aonde foi o meu dinheiro. Muitas vezes a gente acaba esquecendo aquela assinatura, uma taxa que foi cobrada errada no seu cartão e você nem viu, algum gasto que agora já não faz mais sentido você ter e que pode ser cancelado. Então tudo isso durante essa revisão da semana eu consigo ter um overview para analisar aonde que tá saindo o meu dinheiro, aonde que tá entrando, o que que eu preciso ter mais atenção. E é como eu falei, a consciência financeira ela começa quando você para de ter medo de olhar a sua fatura de cartão, de olhar quanto tem na sua conta. Ah, Michelle, mas para você é muito fácil. Não, gente, nem sempre foi assim. Hoje eu tenho consciência financeira, mas isso foram anos de construção. Então, tudo que eu tô falando aqui com vocês, eu não sou economista, nada, longe disso. Já trabalhei com números, mas a minha área foi de engenharia. Porém, eu acredito de verdade que principalmente nós mulheres precisamos cada dia mais ter conteúdos como esse, falando sobre consciência financeira e da importância que isso tem na nossa vida. O quinto hábito. A primeira coisa que eu faço quando entra dinheiro é eu separo antes de ter qualquer impulso em gastar. Assim que entra dinheiro na conta, a primeira coisa que eu faço é separar uma porcentagem para ser investido. Assim como um boleto que você tem para pagar, assim como a fatura do cartão, assim como a dívida que você fez, a parte que você tira para investir não é só pensando no seu eu do futuro, mas também é pensando na sua própria segurança. Ter uma reserva de emergência para que se algo aconteça, para que, eu acabei perdendo meu emprego, meu carro quebrou, algum imprevisto aconteceu, essa reserva de emergência ela serve para te ajudar a suprir isso sem você precisar ficar extrapolando teu cartão. E essa questão de separar o dinheiro antes de ter vontade de gastar é interessante porque às vezes as pessoas ficam, o que sobrar no final do mês eu vou investir, mas às vezes não sobra nada, porque se sobrou um pouquinho aí você volta lá para a regra do eu mereço isso, eu mereço aquilo, e quando você vê a tua conta está zerada de novo. Então separar uma porcentagem para você investir é uma forma também de reeducar a sua mente. E eu sei, no começo é bem desconfortável, porém depois que você consegue acumular uma certa quantia, você percebe o quão gratificante é você ter disciplina com o seu próprio dinheiro. O próximo hábito, ele é até meio polêmico, mas eu preciso falar sobre ele aqui porque é um caso que às vezes acontece. Eu nunca empresto dinheiro que eu não estou disposta a perder. E sim, esse é um tópico que às vezes até separa algumas relações, principalmente porque quando você empresta o dinheiro e a pessoa não devolve, aí fica aquele clima chato. Então, hoje em dia, eu sempre tenho consciência de que eu não empresto aquilo que eu não estou disposto a perder. E aí eu considero isso como uma doação e não como um empréstimo. E isso é uma situação bem complicada, porque eu acredito que em muitos casos, se a pessoa está pedindo dinheiro emprestado, é porque ela já tem uma dívida e ela não tem esse dinheiro para te devolver. Obviamente, salvo em situações de acidentes inesperados, de saúde, alguma questão médica importante. E eu conheço pessoas, eu mesma já emprestei dinheiro que eu nunca mais vi a cor e era uma pessoa de confiança. Então, hoje em dia, e fica aquele clima chato. Então, se eu não estou disposta a perder, eu não empresto. A regra é simples. Aquilo não é um empréstimo, é uma doação. E aí, quando você aceita isso, você para de criar a expectativa que você vai receber aquele dinheiro de novo. O sétimo hábito, e sem sombra de dúvida, é um dos mais importantes. Eu não aumento meu padrão de vida toda vez que o meu faturamento aumenta. E essa é uma das maiores armadilhas de quem começa a ganhar mais. O dinheiro entra, o padrão de vida sobe junto e no final do mês é a mesma sensação. O dinheiro não é suficiente porque você também subiu o padrão de vida sem antes você muitas vezes se estabilizar naquele nível financeiro. E é interessante porque você gasta mais e você nem sente. De repente você só tá frequentando lugares melhores, comprando peças de roupas melhores, mais caras, e o seu cartão chega no final do mês tá no vermelho de novo. E eu aprendi a pelo menos deixar o faturamento crescer por um tempo, entender se aquilo era algo sustentável no médio prazo, antes de simplesmente, eu vou mudar meu estilo de vida porque agora eu tô ganhando mais. E pra ser bem sincero, gente, vamos ser honestos, é muito ruim, muito triste você ficar fazendo cosplay de rico e sendo que a tua conta está no vermelho, ou devendo até a alma para sustentar um estilo de vida que você não consegue bancar. E sinceramente, nenhum desses hábitos me fez viver mal ou deixar de aproveitar a minha vida por algum motivo, muito pelo contrário. Foi por causa desses hábitos que hoje eu consigo ter uma estabilidade financeira, que eu consigo ter uma reserva de emergência, que eu consigo me sentir muito mais segura e até de certa forma ter uma liberdade dentro daquilo que eu faço, justamente
por causa desses hábitos. E já me conta aí nos comentários quais hábitos que você tem que te ajudam a economizar dinheiro, por mais estranho que eles sejam. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.